Olá, meus amados, que a graça e a paz esteja sobre vocês. Estou muito feliz de estarmos juntos novamente através deste canal e hoje trazendo aqui um vídeo, um assunto que eu creio que vai ser interessante para nós e para a nossa caminhada espiritual. Mas antes de prosseguir, quero pedir, por gentileza, você não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, a fim de receber as notificações, acionar aí o sininho e também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, Paulo Romeiro 1. Ajude-nos a difundir, porque assim a palavra de Deus ela vai mais longe e mais vidas, mais corações, almas necessitadas vão sendo cada vez mais alcançadas com a verdade do Evangelho. E o que eu tenho para trazer para vocês hoje é algo que aconteceu há algumas semanas, ou talvez uns 2 meses passados aí, em que as mídias sociais elas foram sacudidas com as declarações de um líder de uma denominação pentecostal, novamente proibindo os obreiros, todos os homens dessa denominação, a deixar a barba crescer ou manter a barba. E a ordem era que você tem que tirar a barba, você não pode usar barba, e várias denominações pentecostais têm procedido dessa forma ao longo do tempo. Eu mesmo, quando fiz parte de uma ala do pentecostalismo, também vivi sob isso. Embora eu nunca tenha deixado a minha barba crescer, nem quando não era crente, não era um crente pentecostal, eu fazia parte de uma igreja evangélica, nunca me acostumei com essa ideia, mas é uma coisa pessoal. É uma coisa que eu não posso impor sobre ninguém. Mas eu quero aqui pegar algumas coisas da Palavra de Deus, da Bíblia, principalmente eu quero começar com esse dicionário bíblico Baker, e ele é publicado pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E quando você vai no verbete barba, você vai encontrar as informações, algumas, informações que eu vou passar aqui para vocês. Por exemplo, os homens israelitas, assim como a maioria dos seus vizinhos do Oriente Próximo, usavam barbas grandes, como demonstram vários textos da Bíblia. Por exemplo, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 13, ali o próprio Davi, a Bíblia dizendo que ele usava barba. Tem um momento na vida de Davi que ele foi capturado pelos seus inimigos e ele então se fez de doido, e ele então começou a babar. E ele então babava e a sua baba caía pela barba. Então eles entenderam, esse homem está louco, porque geralmente as pessoas não faziam isso, os homens não faziam isso porque era algo desonroso. Há também relatos de homens usando barba, tendo a barba crescida, em 2 Samuel capítulo 20, versículo 9, no Salmo 133, versículo 2, aliás, este é um texto, é um salmo muito repetido em todas as igrejas, e principalmente nas igrejas pentecostais, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão. A barba de Arão. Eu acho que por coerência eles deviam tirar a palavra barba e colocar sobre o rosto de Arão, aí sobre a face de Arão, mas é claro, ninguém tem autoridade para mudar a palavra de Deus. Então eles vão ter que conviver e serem coerentes com isso, proibindo a barba, mas falando o tempo todo da barba de Arão como uma coisa positiva. Há outros textos da Bíblia, como Jeremias 41, versículo 5, que falam da barba. Uma maneira de envergonhar um homem era raspar a sua barba à força. E nós vemos isso, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 10, versículos 4 e 5, quando alguns foram capturados pelos inimigos e eles rasparam metade da barba de cada um. E eles ficaram com vergonha de voltar para as suas cidades, ficaram escondidos até que a barba crescesse novamente. Então, não podia danificar a barba, Um texto que muitos pastores pentecostais usam para dizer que um crente não pode deixar a barba crescer é o que está em Gênesis 41 e o versículo 14, quando José, lá no Egito, ele estava preso, Faraó teve um sonho e ele então, ninguém conseguia decifrar, interpretar o sonho de Faraó.
Então, o copeiro do rei, que tivera o seu sonho interpretado por José lá na cadeia, enquanto ele esteve preso, lembrou-se de José e disse: ó faraó, há um homem, né, que está preso e ele vai conseguir, ele vai interpretar o seu sonho. Então o faraó manda vir José. E José estava preso já, né, por um bom período. Certamente nesse período a sua barba cresceu e ele então teve que barbear-se. Trocou de roupa e barbeou-se para comparecer diante de Faraó. Por que José barbeou-se? Por que ele não apareceu de barba barbeado ou de barba barbado, né, ou de barba diante de Faraó? Porque se você olhar nos sarcófagos dos faraós, nos museus do mundo, você vai ver que alguns faraós, eles tinham uma barba postiça. Quando o faraó não tinha barba, ele arranjava uma barba postiça, e essa barba postiça, ela era uma barba longa, às vezes fazia uma curva lá no umbigo. Eu já vi fotos assim, já vi de sarcófagos, e já fui também instruído, orientado. O professor que estava dando aula sobre isso nos explicou. Estão vendo essa barba do faraó? Não era uma barba natural, era uma barba postiça. Isso por quê? Porque a barba era o símbolo de autoridade de Faraó. Por isso que José, lá no Egito, quando ele compareceu diante de Faraó, ele se barbeou, para ele não estar lá disputando poder, autoridade com o faraó, que ele nem poderia fazer isso. Então eu já ouvi pregadores dizendo: olha, quando José saiu da prisão para comparecer diante de Faraó, ele se barbeou. Assim também o pecador, quando sai da sua prisão do pecado para comparecer diante do Rei Jesus, ele se barbeia. Nada tem a ver uma coisa com a outra. Aliás, para começo de conversa, Faraó nunca foi um símbolo de Jesus na Bíblia. Já começa aí uma interpretação toda truncada, toda distorcida, né? E nós vemos também que o próprio Esdras, o sacerdote Esdras, usava barba. Isso está em Esdras capítulo 9, versículo 3. Quando ele soube, aí nos versículos anteriores, no início do capítulo 9, que muitos homens de Israel e até autoridades haviam se casado com mulheres que não eram judias, né? Que não eram israelitas. E ele então ficou transtornado, porque estava se misturando a semente santa com uma semente ímpia. E Esdras ficou transtornado. E olha o que diz Esdras capítulo 9, versículo 3. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito, perplexo. E ele estava passado, transtornado com aquela notícia, por isso ele fez isso. Então, em momento de estresse muito profundo, em momento de indignação muito profunda, que essa turma violentava a barba, né? Ele estava extremamente envergonhado, né? Agora, um texto muito importante é de Isaías capítulo 50, versículo 6, que é um texto messiânico, e o texto diz assim: eles me arrancavam os pelos da minha barba. Uma outra tradução diz, a NVT, Nova Versão Transformadora, e me arrancavam a barba, o que é uma alusão a Jesus. E com certeza Jesus tinha barba, porque Jesus foi um judeu e um bom judeu, né? Aliás, ele foi o judeu por excelência, né? E ele cumpriu a lei, então ele estava seguindo a lei. Aliás, em Levíticos capítulo 13, versículos 29 e 30, só podiam raspar a barba em dois casos, né? Raspar a barba, chagas na cabeça, como está em Levíticos capítulo 13, versículos 29 e 30, e quando a pessoa também tinha lepra, aí isso aparece em Levítico capítulo 14 e versículo 9. E o mais interessante de tudo, que não há qualquer proibição no Novo Testamento, né, quanto à barba.
né? Não há. Pelo contrário, se você olhar a patrística, os pais da igreja, como Clemente de Alexandria, todos eles refletem a posição do Antigo Testamento quanto à barba, né? É interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, diz que é indecente para os homens profetizarem com a cabeça coberta, né? Ter o cabelo crescido. Mas Paulo nunca disse que ter a barba crescida era uma coisa indecente. Então não há qualquer orientação no Novo Testamento sobre a barba. Tá? Então eu acho que os pastores de hoje precisam abrir os olhos para isso e obedecer a palavra de Deus, e não aquilo que, mas os pioneiros nos ensinaram assim, os que vieram antes de nós nos ensinaram assim. Ensinar errado. Ensinar errado. E você vai permanecer no erro. Se o seu pai te ensinou uma coisa errada, você vai continuar repetindo o que seu pai fez? Se a sua mãe te ensinou uma coisa errada na sua infância ou adolescência, você vai a vida toda manter aquele erro? Não, pelo contrário. Você vai modificar, você quer acertar, você quer fazer melhor. E essa deve ser a nossa atitude. O parâmetro para nós, o referencial para nós, sempre será a palavra de Deus. Muito acima da patrística dos pais da igreja, dos reformadores, muito acima dos nossos pais, dos fundadores de denominações, dos pioneiros, embora eles tivessem uma boa intenção, foram sinceros, mas estavam sinceramente errados. Então nós temos que nos alinhar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, se é que você quer, mas aqueles que vieram antes de nós. Pois é, Moisés vem muito antes deles. Ezequiel, Daniel, Isaías, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, todos eles vieram muito, muito antes dos pioneiros. Então, apeguemos-nos à palavra de Deus, que isso é muito importante. Este líder pentecostal, que se dirigiu aos seus obreiros numa grande reunião, ele citou 2 textos da Bíblia. Primeiro, ele citou Isaías 7,20, que diz assim: naquele dia o Senhor rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber, por meio do rei da Síria. Rapará a sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e tirará também a sua barba. Veja, o que está acontecendo aqui em Isaías capítulo 7, versículo 20? A ameaça de Isaías de a Síria invadir Judá, na forma vem na forma da imagem de raspar a cabeça e os pelos pubianos. Literalmente os cabelos dos seus pés ou pernas, né? O que era um ato de humilhação, de vergonha. E eu não creio que alguém no mundo evangélico, ou na sua igreja, na sua denominação, você quer ministrar de tal maneira que os seus membros, que as suas ovelhas passem vergonha, sejam humilhados. Não, pelo contrário, nós devemos amar, cuidar do rebanho, é assim que nós devemos fazer. E o segundo texto que foi usado é de Ezequiel capítulo 5, versículos de 1 a 4. Na verdade, o primeiro texto que eu li, Isaías 7,20, manda raspar também a cabeça. Né? E eu não vi esse líder dizer isso. Olha, não pode crescer a barba por causa de Isaías 7,20, que não tem nada a ver. A gente vai ver com uma situação lá da Síria, Israel pedindo ajuda, né? E que a Síria iria muito além daquilo que era combinado e acabar mesmo humilhando eles, né? Então não tem nada uma coisa a ver com a outra. Está faltando hermenêutica, está faltando contexto, né? Está faltando tudo isso. Bom, e Ezequiel capítulo 5, versículo de 1 a 4 também foi citado e diz assim: filho do homem, pegue uma espada afiada e use-a como navalha de barbeiro, passando-a pela sua cabeça e pela sua barba. E de novo, existe mandamento, porque existe mandamento para tirar a barba, para não deixar a barba crescer. E o cabelo da cabeça também, porque aqui tem os dois. Aqui tem os dois, né? Raspar a sua cabeça, passe pela sua cabeça e pela sua barba. Depois, pegue uma balança e reparta os cabelos que você cortou. Isso é feito. Os pastores que defendem essas posições, eles também fazem isso, pegam uma balança e dividem os cabelos em partes iguais. Aí no versículo 3, queime uma terça parte no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco.
Olha, é um contexto histórico, é algo que estava acontecendo naquela época, não tem nada a ver com a igreja, com aquilo que nós vivemos hoje e que os cristãos viverão no futuro, né? Aí ele diz, pegue a outra terça parte, corte-a com espada, enquanto você rodeia a cidade. E aí, essa parte também não vai ser obedecida? Espalhe a outra terça parte ao vento, e irei atrás deles com a espada. Isso aqui está sendo também obedecido? Mas pegue uns poucos cabelos e prenda-os nas bordas das suas roupas. Olha aí, tem que fazer essa parte aqui também, né? Pegue ainda alguns cabelos, jogue-os no fogo e deixe que se queimem. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Era um tratamento com a nação rebelde daquela época. Não tem a ver com a igreja hoje, não se aplica de maneira alguma. Isso é ignorar totalmente o contexto histórico, né, da palavra de Deus. Bom, o que é que nós vemos aqui em Ezequiel, né? Ato de profanação e de vergonha. Aliás, nós vemos em Ezequiel capítulo 44, versículo 20, que os sacerdotes não podiam raspar o cabelo. Não podia raspar o cabelo. E a palavra ancião também nós vamos encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento hebraico, a palavra ancião é zaquém, literalmente significa aquele que tem barba. E era um termo utilizado para designar um homem de certo grau e posição entre os irmãos. Então, conservar a barba, ter barba, era uma coisa de respeito, era uma questão de honra para os judeus, né? E até hoje você vai ver, né, os judeus aqui em qualquer parte do mundo, seja no Brasil, seja em Nova York, seja em Londres, seja em Jerusalém, em Israel, eles estão com a barba crescida, né? Eu me lembro, quando eu me converti, eu entrei em contato com uma obra muito, muito boa, que nos abençoava muito, Os Heróis da Fé, escrita por um missionário americano aqui no Brasil, chamado Orlando Boyer. E havia o volume 1 e o volume 2, né? E na capa dessa obra, né, desse livro, Os Heróis da Fé, vários heróis, né? Os heróis ao longo do tempo, né? Lutero, Calvino, acho que tinha Zwinglio também, o Spurgeon com certeza, Moody, Dwight Lyman Moody, evangelista do século XIX lá em Chicago, todos barbudos, né? E nós comprávamos e líamos e ouvíamos o tempo todo, olha, não pode deixar a barba crescer. Depois, com o passar dos anos, essa obra, esse livro, ele teve a sua capa mudada, né? Mas eu me lembro, eu tinha isso. Agora eu não tenho mais, mas eu li e eu tinha. E tive por muitos anos esse livro comigo, volumes 1 e 2. Né? Eu também peguei o dicionário do Movimento Pentecostal, publicado pela CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Aliás, ambos os dicionários, né, o dicionário bíblico Baker, que eu já mencionei, traz também informações muito interessantes sobre isso, também publicado pela CPAD, e o dicionário do Movimento Pentecostal, né, que também é publicado pela CPAD. E eu anotei várias páginas, muitas páginas, onde aparecem as fotos de líderes pentecostais do passado, né? Alguns bem lá de trás, outros assim de algumas décadas atrás, e eles barbudos. Estão ali como exemplo de vida espiritual, homens de oração, ganhadores de almas, né? Exemplos de piedade, estão dentro de uma obra publicada pela CPAD. Tá? Então vocês podem saber que existe uma incoerência, a conta não fecha e isso não é bom porque começa a minar a palavra de Deus, né? Eu me lembro que já gravei um vídeo sobre isso, sobre usos e costumes, não vou me alongar sobre isso, mas um dia tive que romper com isso, porque eu não acreditava mais nisso. Como é que eu vou ficar pregando contra a televisão? Eu me lembro naquela época, na década de 70, quando eu congregava ainda numa vertente pentecostal, quantos irmãos que não foram excluídos, né? Afastados da comunhão da igreja, porque viram a televisão, assistiram a televisão, compraram uma televisão, e hoje a liderança que naquela época excluía as pessoas, o que essa liderança mais gosta é de aparecer na televisão.
né? Então você vê, aquilo que não é bíblico não permanece. Por isso eu assumi um compromisso na minha vida em 1987. Eu não quero mais saber de doutrina de homens. Eu quero estar submisso à palavra de Deus. O que a Bíblia disser, é isso que eu vou fazer. Claro que a minha obediência à Bíblia, ela não é perfeita, né? E a forma também como eu prego a palavra de Deus, ensino a palavra de Deus, a forma como eu vivo à luz da palavra de Deus também não é perfeita. Eu sou um pecador, né? E ninguém vive uma vida espiritual perfeita, eu também não vivo. Mas eu quero me esforçar para ser fiel à Bíblia, em tudo que eu fizer, em tudo que eu disser, no meu estilo de vida, na minha forma de funcionar. Esse é o mais importante para a nossa vida. Então, apegar-se à palavra de Deus. Nós não precisamos de doutrinas de homens. Ah, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo. Aqui o nosso costume é esse, aqui o nosso jeito é esse. Não é do seu jeito, não pode ser do meu jeito. Tem que ser do jeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe vocês com essa informação e que este vídeo sirva para a sua edificação e crescimento espiritual. Que você se apegue à palavra de Deus e não fique transtornado, não fique preocupado, incomodado com essas coisas que vão surgindo, porque elas não permanecem. O que permanece é a palavra de Deus. Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Bem, antes de encerrar o vídeo, eu quero aqui deixar um convite para você. No dia 21 deste mês 6, 21 de junho, às 18 horas, nós faremos o nosso próximo encontro apologético aqui na Avenida Fagundes Filho 55, na nossa igreja, Igreja Cristã da Trindade, junto ao metrô São Judas. E o tema desse encontro apologético é em forma de uma pergunta: qual foi o pecado de Sodoma? Qual foi o pecado de Sodoma? Vamos ver as interpretações antigas, né, e as interpretações atuais. Nós vivemos hoje numa época em que o evangelho progressista ele avança cada vez mais e leva muita gente na conversa. E nós precisamos olhar para essa questão, porque os pastores progressistas têm suas ideias, espalham suas ideias, e nós precisamos olhar para a Bíblia, à luz da Bíblia, o que a Bíblia tem a dizer sobre o pecado de Sodoma. Tá bem? E que reflete no nosso estilo de vida hoje, na forma como nós vivemos neste presente século, como diz a Bíblia, neste momento em que nós atravessamos, onde são muitas as vozes e a batalha é muito na esfera da mente, que nós estejamos preparados para defender a fé cristã. Esse é o nosso intuito. Então venha, dia 21 às 18 horas, sábado, 18 horas, a entrada é grátis, é só comparecer e receber a bênção. Até lá, Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Jesus não voltar antes.